Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui é José Ronaldo e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal José Ronaldo Rede Católica. Ora, meus irmãos, recentemente o pastor Iseu Rodrigues ele publicou um vídeo afirmando que tanto a bruxaria quanto a Inquisição e a defesa da fé feita por católicos atendem à vontade de demônios. Ele chegou a colocar o humanismo e ações históricas da igreja no mesmo patamar do satanismo. Hoje nós vamos refutar, não respondendo, não a pastor, mas a fala do pastor, tá bom? Porque é uma fala bastante sem teologia, não tem nem hermenêutica aí, que ele quer colocar uma coisa que é de santidade no mesmo patamar do que a demonologia. Então nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre isso aqui. Antes de eu colocar o vídeo para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixe seu like aqui, no decorrer do vídeo comente, e também quem quiser ajudar nosso canal, né, que é um canal independente, feito por leigo, no link da nossa chave Pix aqui na descrição, você pode passar lá, pode ajudar a gente. E também, né, quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link também está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu estava assistindo aqui. Naquele momento, Jesus foi acusado de expulsar demônios menores pela força de um demônio maior. E aí, Jesus disse que reino dividido não prospera. Então, alguém até usou esse versículo, o Ariel, olha aí, ó, esse print. Ele usou esse versículo para me refutar sobre minha posição a respeito desse rapaz que eu estou reagindo aqui ao debate, quando eu afirmei que tanto o bruxo quanto o jovem católico defendem a vontade de demônios. Por quê? Bruxaria é demoníaco e o assassinato de bruxos também é demoníaco. Quando os discípulos, em Lucas 9, quiseram que Deus destruísse os samaritanos por não receberem Jesus, mandando fogo sobre eles, Jesus perguntou a eles: de que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim salvar o homem. Jesus deixou claro, então, que assassinar quem discorda da minha teologia não é a vontade do Espírito Santo. Se não é a vontade do Espírito Santo, é a vontade do homem, ou é a vontade de demônios. Jesus disse a Pedro, lembra? Pedro, você não está se importando com as coisas do céu, com as coisas do meu Pai, mas só com as coisas dos homens dessa terra, após ter dito: para trás de mim, Satanás. Porque para Cristo, humanismo e satanismo estão no mesmo nível, pois os dois reinos se opõem a Deus. A Inquisição não era a vontade de Deus. A bruxaria também não era a vontade de Deus. Logo, os dois diabólicos, mas um começou a lutar contra o outro. Por isso, nenhum dos dois nem prosperará. Então, pessoal, deu uma travadinha aqui, mas deu pra gente poder ver tudo? Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui. Será que misturar erros históricos, legítima defesa da sociedade cristã e demonologia faz sentido? Algum sentido teológico para você? Para mim, eu sei que não faz. Ou será que isso é apenas mais um espantalho para atacar a Igreja Católica? Vamos analisar ponto a ponto e colocar os pingos nos is aqui nesse vídeo. Olha, gente, o primeiro grande erro do pastor Eliseu é cometer um anacronismo, uma falsa equivalência moral, e igualar a prática do cultismo à bruxaria, que é explicitamente condenada na Bíblia, com o tribunal da Inquisição, e ignora a história e a teologia aí. Eu vou colocar para vocês aqui o texto na tela, lá em Deuteronômio 18, 10. Peraí que eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu remover aqui, porque eu estou usando uma plataforma de vídeo nova. Então, assim, para mim tá um pouquinho... Eu tô aprendendo a mexer com essa plataforma. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu ver se a tela foi compartilhada. Não. Adicionar o palco. A tela foi compartilhada aqui. Não sei se dá para vocês poderem ver direito. Vamos pegar aqui, ó. Estamos aqui em Deuteronômio. Vamos pegar aqui 18. Aqui 18. E vamos lá no versículo 10. Tá aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Olha o que vai falar. Não se ache entre vós quem purifique seu filho ou a sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos
ou observe sonhos e agouros, nem quem use maléfios. Olha, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Foi. Olha, meus irmãos, a bruxaria busca o poder à margem de Deus. A bruxaria busca isso. A Inquisição, por outro lado, foi um tribunal jurídico da época para julgar heresias que ameaçavam a ordem social e moral da cristandade. Veja bem, houve abusos humanos? Houve. Mas julgar atos de ordem temporal e jurídica como projetos diabólicos no mesmo nível do satanismo é desconhecer o papel da autoridade legítima. É desconhecer. Doa quem doa, aceite quem quiser. O pastor cita Lucas 9, quando Jesus impede Tiago e João de mandarem fogo do céu contra os samaritanos. Desculpa aqui a gaguejação. Por que eu gaguejo? Quarto no vídeo. Eu acho que eu tenho que rever isso direitinho. Olha, então voltando aqui, para dizer que a igreja não pode punir ninguém. Então Jesus, ele usa isso, né, em Lucas 9, que Jesus ele impede de Tiago e João mandarem o fogo do céu contra os samaritanos para dizer que a igreja não pode punir ninguém. Mas ele esquece que ali os discípulos agiam por vingança pessoal, não por justiça jurídica. Se você pegar ali a história desde o começo, você vai ver isso. Se usar da força para conter o mal fosse obra do demônio, o que o pastor diz de São Paulo em Romanos 13? O que o pastor diz? Vou pegar aqui com vocês aqui o texto. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Está no palco a Bíblia. Eu vou pegar com vocês aqui o texto. Só um minutinho. Deixa eu achar ele aqui. Porque essa Bíblia aqui também é uma Bíblia nova, né? Aqui, ó, Romanos. Vamos pegar aqui 13. Romanos 13. E vamos pegar o capítulo aqui. O capítulo é o capítulo 4. Romanos 13, 4. Aqui, ó. Porque o príncipe é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, porque não é debalde que ele traz a espada por quanto ele é ministro de Deus, é vingador para punir aquele que faz o mal. Vou ler de novo aqui porque eu gaguejei. Porque o príncipe é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, porque não é debalde que ele traz a espada, porquanto ele é ministro de Deus, vingador, para punir aquele que faz o mal. Presta bem atenção aqui, meus irmãos. A espada da autoridade para conter o mal é a heresia. E a heresia não é demoníaca, entendeu? Não é demoníaca. É um príncipe de ordem social respaldado pelo próprio São Paulo. Jesus não aboliu a justiça civil e eclesiástica. Vocês estão entendendo? Ao dizer que defender a fé católica ou combater o erro doutrinário atende à vontade de demônios, o protestantismo cria um dilema perigoso. Ele relativiza o combate ao erro moral e teológico. A Igreja Católica nunca ensinou o assassinato por ódio.
O que existiu foi a defesa da fé e da sociedade contra heresias que destruíam, né, que destruíam famílias e estados. Curiosamente, os próprios reformadores protestantes, como Lutero e Calvino, executaram heréticos em Genebra e na Alemanha. O pastor Eliseu diria que a reforma protestante também foi um projeto, né, diabólico para causar, por causa disso tudo aí. Porque a gente vê, eles só pegam, como eu vou dizer, os protestantes só pegam erros da Igreja Católica, mas esquecem no próprio nariz, né? Não podemos aceitar que a história da Igreja de Cristo seja como é que eu falar? Achicalhada com falsas comparações. Estudar a história da Igreja com honestidade é o único remédio contra o preconceito e a disformação apologética. Se esse vídeo te ajudou, meus irmãos, a enxergar a verdade por trás desse debate, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, tá bom? Permanecemos firmes na verdade. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.